Meus queridos ouvintes da Palavra do Senhor, quem vos fala nesta manhã é o pastor Elias Lira. Pela bondade e a misericórdia do Senhor, estou aqui representando o nosso pastor presidente, pastor Arnaldo Belchior. Pela bondade de Deus, estamos esta manhã de domingo aqui e queremos falar um pouco da Palavra do Senhor. Mas antes de falar algo concernente à Palavra do Senhor, eu quero fazer um convite todo especial a você. Logo mais às 9 horas da manhã, nós teremos aqui no nosso templo sede Escola Bíblica Dominical, das 9 até as 10h30. E logo mais, o culto à noite, teremos o culto da família, 18 horas e 30 minutos. E eu quero convidar você para estar conosco. Hoje, 18 horas e 30 minutos, o culto da família, aqui no nosso templo sede. Se você puder estar, é de bom grado a todos nós. Eu quero continuar falando nesta manhã sobre gratidão. Ontem eu falei sobre Maria de Betânia, que foi grato ao Senhor, derramando ali o nardo, um vento puro sobre Jesus. Mas hoje eu quero falar dos leprosos, 10 leprosos que são curados por Jesus. Nós vamos observar que em meio desses 10 leprosos, quantos foram gratos a Deus? Vamos ler a palavra do Senhor. São Lucas capítulo 17, vamos ler a partir do verso 11. E aconteceu que indo ele a Jerusalém, E aconteceu que Jesus, indo a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais passaram de longe. Os quais pararam de longe, não passaram, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos, e onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. É interessante esta passagem bíblica. Eu vou continuar falando sobre gratidão, ser agradecido. E o texto desse dia, ele conta aqui uma história, e uma história até bonita. Esse dia eu estava pregando na igreja e eu falei, o tema da mensagem foi circunstâncias que geram milagre. Você sabe muito bem que Deus, ele cria circunstâncias ou situações, e essas situações ou essa situação, ela é um preparativo para o milagre. Sabia disso? Então existem situações que acontecem na sua vida. Se você entender a situação, você vai desfrutar de bênção. E talvez o processo, a situação que você está vivendo hoje, talvez não seja bom. Talvez o processo seja doloroso.
Mas se você permanecer adorando a Deus nesse processo, você vai triunfar. Porque antes da vitória existe o processo. Antes da vitória existe a situação. Então Deus, Ele cria às vezes situações para realizar milagre na sua vida. E uma dessas situações nós lemos aqui. Então o que nós percebemos? Que Jesus, olha que o texto diz, ó, e aconteceu que indo Jesus a Jerusalém, isso daqui é uma situação que Jesus criou, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. Então, indo Jesus a Jerusalém, Jesus passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. Então, esse passou aqui. Por que Jesus passou no meio de Samaria e da Galiléia? Porque, de certo, Jesus precisava encontrar com alguém. Então, o próprio Jesus, ele cria essa situação e passa no meio de Samaria e da Galiléia. Isso vale nos dizer que Jesus, o nosso Deus, Ele te conhece. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe da sua necessidade. Ele sabe do seu clamor, das suas petições. E nesse dia, Jesus está fazendo o mesmo que Ele fez. Olha o que Jesus está fazendo hoje. Ele está passando no meio de Samaria e da Galiléia. Então, vale nos dizer, mediante a mensagem que você está ouvindo, que esse mesmo Jesus, Ele está passando na tua cidade, na tua pátria, aonde você reside. Porque você é necessitado ou necessitada de um milagre. Então, por isso, Jesus está passando em Samaria, em Galiléia, por causa da sua necessidade. Muito bem. Quando Jesus estava passando e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Ó, Jesus adentrou em Jerusalém e passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Por que esses moços pararam de longe? Porque nem o leproso poderia se aproximar de um homem são. O leproso, todo mundo sabia que eles eram os 10 leprosos. Porque quando um leproso entrava na cidade, na aldeia, ele precisava gritar: leproso passando, leproso passando. E as pessoas se ausentavam do caminho, se afastavam. De certo, esses 10 também fizeram a mesma coisa. Mas me chama a atenção aqui o cenário. Ó, Jesus, Ele vai para Jerusalém, passou no meio de Samaria, da capital, e da Galiléia. E ele entrou numa aldeia. Então veja aqui o processo. Veja aqui a situação que Jesus criou aqui, só para encontrar com esses 10 leprosos. Eu sempre falo algo na igreja, que nada nesta vida
vai acontecer ou acontece por acaso. Sempre Deus tem objetivo naquilo que Ele faz ou que Ele quer fazer. Mas veja só, Jesus fez todo esse percurso entre Samaria, entre Jerusalém, passa em Samaria, na Judéia, e Ele entra também numa aldeia. E quando Ele está adentrando na aldeia, 10 leprosos pararam de longe e eles começaram a gritar, levantando a voz, quer dizer, gritando em alta voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Vocês sabem muito bem que no momento do desespero, no momento da luta que você está passando, você sai fora de si, você sabia disso? Talvez você seja aquela mulher quietinha ou aquele homem quieto, mas mediante a situação que você está vivendo, alguém passará a conhecer você diferente. Mas por que, pastor? Vão me conhecer diferente? Porque vão conhecer o outro lado seu. E o outro lado seu vão conhecer mediante o processo que você está passando. Então agora a adversidade chegou na sua vida. Então alguém que nunca viu você chorando vai ver você chorando. Alguém que nunca viu ou ouviu você pedindo alguma coisa, suplicando alguma coisa, vai começar a ver e ouvir você suplicando alguma coisa, gritando, mediante a situação. Esses 10 leprosos, diz que eles gritaram o nome de Jesus. Gritaram. E olha o que eles disseram, levantando a voz dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Ninguém ouvia esse moço falar isso, mas a situação levou esses 10 leprosos a gritar, a erguer a sua voz, não ligando para quem estava longe, ou quem ia ouvir, se ele ia ficar com vergonha. Não, a situação fazia com que eles viessem gritar. Então existe situação da nossa vida que a gente sai até fora de si. Você grita, você corre, você esperneia. Você é capaz de fazer loucura no bom sentido, só para chamar a atenção de Jesus. Então, mediante os gritos desses moços, desses 10 leprosos, olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. E levantando a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe, Jesus, vendo, disse-lhe: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Então, quando aqueles 10 estão indo mostrar para os sacerdotes, indo eles ficaram são, curados. Então, vale-nos entender, faz-nos entender a palavra, que quando eles estavam caminhando, indo em direção aos sacerdotes, eles olharam para o seu corpo e eles perceberam que eles estavam curados. E eles chegam aos sacerdotes e, após esta cena, esse episódio, a Bíblia nos fala que um desses moços, eram 10,
Um desses voltou aonde Jesus estava, de certo procurou Jesus. E esse, quando avistou Jesus, quando ele encontrou com Jesus, olha que cena maravilhosa, que cena bonita de se ver. O tema da mensagem é sobre gratidão. Olha o que esse moço faz. Antes esse moço estava no meio de 10 pessoas. De 10 pessoas doentes, cheirando mal. Quando esse moço vê Jesus, ele se aproxima de Jesus, ele se lança aos pés de Jesus. Ele cai aos pés de Jesus. Imagine a cena. Eu acredito que em meio às lágrimas, quem sabe ele abraçou os pés de Jesus, chorando. E a Bíblia não detalha aqui o que esse moço falou. Mas de certo ele agradeceu muito a Deus. Obrigado, graças te dou pela sua bondade, Senhor. Por o Senhor ter achado graça em mim, no miserável, no pecador, no doente, no leproso. Muito obrigado. Quem sabe esse moço ficou ali um tempo ali, falando algo para Jesus. Isso chamou a atenção de Jesus. Chamou a atenção de Jesus. Você sabe muito bem que Deus se agrada quando um homem é agradecido, ou uma mulher, alguém é agradecido a Ele. Isto mexe com o céu, mexe com a glória. Olha o que aconteceu. Quando Jesus viu aquele moço ali nos pés dele, Jesus lembrou de mais alguém. Só que Jesus lembrou de mais alguém, porque era 10. Jesus perguntou, mas aonde estão os outros? Os outros doentes? Eles também não foram curados? E de certo, o que estavam nos pés de Jesus disse, eles foram. Eles estão igual eu, estão curados. E Jesus perguntou, mas eles não poderiam estar aqui também? Por que eles não vieram aqui? Será que eu fiz coisa ruim para eles? Será aquilo que eu fiz para ele não foi coisa boa? Quem sabe alguém esteja pensando assim, porque olha, o nosso Deus, ele faz muita coisa e nós não merecemos aquilo que Deus faz, mas todo momento, todos os dias, Deus nos enriquece com as bênçãos dos altos céus. Todos os momentos da nossa vida. Todos os momentos. Por isso Jesus fez a pergunta para aquele leproso que estava aos pés dele. Aonde estão os outros? Aonde estão os 9? Aonde estão? Possivelmente eles foram cuidar dos seus afazeres. Possivelmente eles foram cuidar dos seus afazeres. Mas a melhor coisa, esse moço, esse em meio aos 10, voltou. Ser grato a Deus. Olha, nós olhamos aqui, olhando no texto, nós percebemos aqui como Deus valoriza a gratidão. Como Deus valoriza a gratidão. Como Deus valoriza a gratidão. Gratos a Deus. Gratos. É interessante que
Esse moço, ele ouve a voz, a palavra de Deus. E é interessante que faz-nos entender o texto que os 9 era da linhagem dos judeus, fazia parte. Sabe por quê? Porque o texto nos diz que esse que voltou era estrangeiro. Faz-nos entender que aqueles que convivem conosco, que aparentemente era para confessar mesmo a fé que nós confessamos, aquele que possivelmente é da nossa linhagem, poderia eles ser mais grato a Deus, ser exemplo, só que eles não foram. Os 9 não foram exemplo. Sabe quem foi exemplo aqui? Um estrangeiro. E esse estrangeiro mostrou para todo mundo que ele precisava ser gratos a Deus em tudo que Deus tinha feito. Olha que interessante. Então existem pessoas que às vezes não confessam mesmo a religião que você confessa, mas às vezes dão de 10 a 0 em nós, pelo seu comportamento. A Bíblia nos fala que esse que voltou era estrangeiro. Esse sim tinha tudo para não voltar, mas ele voltou, porque ele entendeu que Jesus merecia ser agradecido. E ele volta e é que vocês estão ouvindo aqui. Isso chamou a atenção de Jesus, que Jesus perguntou para esse leproso: aonde estão os outros? Olha, você é agradecido, você é grato, mas qual é outra palavra que a gente vai dar para os 9? Você é um moço grato. E os outros? Nós podemos falar o que deles? Os 9, vamos chamar eles de quê? Será que a palavra ingrato cabe a esses 9? Será que a palavra ingrato, será que cabe aí? Eu acredito que sim. Mas vamos aprender com este aqui, ó. Vamos deixar os ingratos para lá. Vamos aprender coisas boas. E para você aprender coisas boas, você enxerga as coisas ruins, para você ter uma base para que você não venha se assemelhar com as coisas ruins. Mas você deve fixar os seus olhos nas coisas boas dessa vida. Então vamos olhar para esse que foi grato. O que ele fez? Ele volta, andou bastante, encontrou com Jesus, se jogou aos pés do Senhor e agradeceu. Que nesta manhã, que você também seja esta mulher, este homem, este moço, esta moça, grato e gratas a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. E eu quero desejar a vocês, todos vocês, um ótimo final de semana. E fique com esta palavra: seja gratos a Deus por tudo. Levante agradecendo a Deus, deite agradecendo a Deus, acorde agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito na vossa vida. Que Deus abençoe. Quero orar com você. Amado Deus, Pai da eternidade, te louvamos pela tua grandeza, pelo teu amor. Meu Deus, sei com cada um de nós, sei conosco, sei com cada família, cada pai, cada mãe, cada filho. Dê uma semana de bênção, de paz, se for da tua vontade, que nós tenhamos uma semana cheia da tua graça, da tua presença. Desde já nós te louvamos
te agradecemos o teu nome. Amém, graças a Deus. Deus abençoe, tenha um ótimo final de semana, na gloriosa e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiquem todos na paz do Senhor. Alegre vou para o meu novo lar. Deste mundo eu não sou, com Deus irei morar. Problemas ficarão, não vou mais chorar. Problemas não tem lá no meu novo lar. Lá no céu irei cantar uma canção pra louvar ao meu Senhor Jesus que me salvou. Angústias ficarão, não vou mais chorar. Angústia não tem lá no meu novo lar. Lá no céu irei cantar uma canção pra louvar ao meu Senhor Jesus que me salvou. Tristezas ficarão, não vou mais chorar. Tristeza não tem lá no meu novo lar. Tristeza não tem lá no meu novo lar. Problema não tem lá no meu